O eco das palavras reverberava nas paredes do nosso apartamento quando a porta bateu com estrondo, sacudindo o edifício. Ricardo saíra. Para sempre. Fiquei paralisada. Os cacos do porta-retratos que joguei formando constelação no chão de porcelanato escolhidos juntos. Nossa foto de casamento, cortada pelo vidro estilhaçado, sorria ironicamente. Ainda sinto o gosto salgado das lágrimas naquela noite. O relógio marcava 23h47. O silêncio interrompido pelos soluços abafados com o travesseiro. No quarto ao lado, Miguel e Luísa dormiam, alheios ao fato de que suas vidas tinham sido destroçadas, como a minha. Curta. Se inscreva e comente sua cidade para mais relatos reais como esses. 3 horas antes, encontrei as mensagens. Não por estar procurando ou desconfiando. Foi banal, como grandes tragédias costumam começar. O celular dele tocou durante seu banho. Uma notificação iluminou a tela. Um nome inofensivo. Cláudia. Minha irmã. Algo no texto parcialmente visível me congelou. Saudade de sentir você dentro. Meus dedos tremiam tanto que errei a senha 2 vezes. A conversa estava escancarada, como um acidente de carro do qual não conseguimos desviar o olhar. Não eram apenas palavras de desejo, planos, encontros detalhados, promessas de futuro. E risadas. Risadas sobre mim, minha ingenuidade, como eu nunca desconfiaria. Ela acha que você está trabalhando até tarde, coitada. Helena é tão previsível. Ela nunca te mereceu. Mensagens que nenhuma mulher deveria ler. Entre meu marido e minha irmã. A pessoa com quem cresci compartilhando segredos, medos e sonhos. A mesma que segurou minha mão quando demos adeus ao nosso pai. A madrinha de casamento que chorou quando anunciei minha primeira gravidez. As datas me golpearam como socos. 8 meses. 8 meses de traição, enquanto cuidava da casa, das crianças, deixando minha carreira em segundo plano para ser a esposa e mãe que Ricardo dizia precisar. 8 meses jantando com minha irmã aos domingos, trocando presentes no Natal, comemorando aniversários. O chuveiro cessou. Coloquei o celular exatamente onde estava e recuei para o sofá, tremendo como com hipotermia. Quando Ricardo entrou enrolado na toalha, cantarolando, nossos olhares se encontraram. Ele soube. Soube que eu descobrira. O que você fez? Sua voz saiu baixa, ameaçadora. Eu? O que eu fiz? Minha voz soava estranha, irreconhecível. Você traindo a mim, sua família, com a minha irmã há mais de 8 meses e quer saber o que eu fiz? Mexeu no meu celular, invadiu minha privacidade. Sua indignação era tão surreal que quase ri. Quase. Você não entende, Helena. Ricardo gritou, olhos evitando os meus. Aconteceu. Não planejamos isso. Não planejaram? Minha voz elevou-se, descontrolada. As mensagens têm mais de 8 meses. Você levava minha irmã para o mesmo hotel onde me pediu em casamento. Dizia estar em viagens enquanto estava com ela na praia. O ar escapou dos pulmões quando sua expressão mudou. Nenhum remorso, apenas irritação por ser descoberto. Como se eu fosse culpada por desvendar a mentira. Ela me entende, disse indo ao quarto. Ouvi o armário aberto, gavetas puxadas. Cláudia sabe quem sou de verdade. Ela não fica sufocando com cobranças, problemas dos filhos, essa casa sempre caótica. Cada palavra, uma facada. 10 anos de casamento, 2 filhos. E tudo o que eu representava era um fardo. Obstáculo à sua felicidade. Erro a corrigir. Voltou à sala vestido, arrastando uma mala que reconheci. A mesma da lua de mel em Cancún. Onde guardei primeiros sapatinhos dos filhos, primeiras ultrassonografias, cartas de amor trocadas antes deste desmoronamento. Vai abandonar seus filhos? Perguntei, agarrando-me à última esperança de alguma decência nele. Que o pai que brincava com Miguel aos domingos, lia histórias para Luísa antes de dormir, ainda existisse. Jogou roupas na mala sem dobrá-las. Mandarei dinheiro quando puder.
Sempre reclamou que queria independência, não? Agora é sua chance. Como pode fazer isso, depois de tudo construído? 10 anos, Ricardo. 10 anos. Minha voz ecoou, temendo acordar as crianças. Talvez se tivesse se esforçado mais, se não tivesse se deixado levar, não abandonado seu corpo após os filhos. Cláudia se cuida, valoriza-se. Comparava meu corpo que carregara seus filhos com o da minha irmã sem filhos? Que nunca soube o que é passar noites com criança doente? Nunca entendeu o significado de abdicar da identidade para ser mãe? Saia desta casa. Agora. Arremessei o porta-retratos contra a parede, errando sua cabeça por centímetros. Pegou chaves, carteira e foi à porta. Antes de sair, virou-se. Vai se arrepender, Helena. Você não é nada sem mim. A porta bateu forte, deixando vácuo na casa antes chamada lar. Vácuo logo preenchido pelo peso esmagador da realidade. Sozinha, sem trabalho, com 2 crianças para alimentar e hipoteca para pagar. Por 5 anos, desde o nascimento de Miguel, fui apenas mãe e esposa. Minha carreira como analista de marketing ficou em segundo plano, depois terceiro, até sumir quando Luísa nasceu. Não precisamos do seu salário, Ricardo sempre dizia. Meu trabalho sustenta todos. Quero que se dedique às crianças. E acreditei. Achei fazer a escolha certa, de amor. Agora, percebo que foi controle, dependência, garantia que nunca teria para onde correr se descobrisse. Abri a geladeira, e a realidade golpeou novamente. Quase vazia. Ricardo sacara quase todo o dinheiro da conta conjunta dias antes. Agora entendia o porquê. Restavam R$ 87 para o mês. Nem uma semana de comida para crianças em crescimento. Encostei a testa na porta fria, tentando organizar pensamentos. Precisava de plano, de ajuda. Talvez minha mãe. O pensamento veio naturalmente, apesar do relacionamento complicado. Ela nunca escondeu que Cláudia era a favorita, filha de ouro, enquanto eu era teimosa, difícil. Mas era minha mãe, avó dos meus filhos. Certamente ajudaria numa emergência. Meu celular pesava nas mãos enquanto discava o número que representava a última esperança. 3 toques, e a voz de minha mãe surgiu, rouca e impaciente. Helena, sabe que horas são? Mãe, minha voz falhou. Lágrimas incontroláveis. Ricardo me deixou. Tinha caso com Cláudia. Levou quase todo o nosso dinheiro. E o que quer que eu faça? Tom gélido, cortando minha súplica antes que pudesse fazê-la. Escolheu esse homem contra meus conselhos. Avisei que não prestava desde o início. Engoli o nó na garganta. Verdade que nunca aprovara Ricardo, mas não pelos motivos certos. Achava-o sem ambição suficiente, que eu poderia ter feito melhor. Ironia amarga. Estou desesperada. As crianças não têm o que comer amanhã. Preciso de ajuda até conseguir emprego, por favor. Ouvi suspiro exasperado. Sempre foi assim, Helena. Sempre dramática. Tenho certeza que há comida suficiente. E seu fundo de emergência? Deveria ter economizado para situações assim. Fundo de emergência? Com salário de Ricardo mal cobrindo despesas e hipoteca da casa que insistiu comprar em bairro caro demais? Não tenho economias, mãe. Ricardo controlava todo o dinheiro. Deixou-me com R$ 87 na conta. R$ 87 para o mês inteiro. Miguel e Luísa precisam comer. Isso é para aprender a ser mulher de verdade, Helena. Não ficar trabalhando igual homem. Interrompeu cortante. Se tivesse cuidado melhor do marido, não teria procurado outra. E agora joga problemas para mim? Meu estômago afundou. A realidade me atingiu com força total. Minha própria mãe, que deveria proteger-me, culpava-me pela traição. Como se merecesse. Punição justa por algum erro. Só preciso de ajuda com as crianças enquanto reorganizo minha vida. Insisti, engolindo orgulho. Talvez pudesse ficar com eles enquanto procuro trabalho. Não tenho condições, cortou impaciente. A casa está cheia com os filhos da Cláudia. Aliás,
Sabia que ela virá morar aqui com Ricardo? Precisam de espaço e apoio para recomeçar. A sala girou. Minha própria mãe acolhendo o homem que me traiu, com minha irmã. Como divórcio comum. Como se não tivessem me apunhalado pelas costas. Como pode? Helena, escute bem. Você pariu. Você cria. Não jogue responsabilidades para mim. Quis tanto independência. Aguente consequências. Boa noite. O bip do telefone ecoou na sala vazia. Desabei no chão da cozinha, tremendo com soluços controlados para não acordar as crianças. Ar faltando, mão invisível apertando minha garganta. Completamente sozinha. Traída pelo homem que jurou amor eterno. Abandonada pela irmã que cresceu comigo. Rejeitada pela mãe que deveria ser porto seguro. Sem dinheiro, apoio, direção. Olhei o calendário na geladeira, marcando compromissos de vida que agora pertencia a outra pessoa. 6 dias para vencer o aluguel. Geladeira vazia. Contas acumuladas. 2 crianças inocentes acordariam perguntando pelo pai. Naquela noite, sentada no chão frio com o celular na mão, algo dentro de mim quebrou. E algo novo começou a nascer das ruínas. O sol nem nascera quando Miguel apareceu na cozinha, esfregando olhos sonolentos, pijama do Homem-Aranha amassado, cabelo bagunçado apontando em todas direções. Tão parecido com Ricardo que doía olhá-lo. Mamãe, cadê o papai? Engoli o nó na garganta servindo o último pacote de bolacha com leite. Como explicar à criança de 6 anos que o pai preferira a tia à própria família? Como traduzir traição, abandono e egoísmo para a mente inocente compreender sem despedaçar-se? Papai precisou viajar a trabalho, querido. A mentira saiu fácil demais. Odiei-me por isso. Mas que escolha tinha? Dizer, seu pai preferiu transar com sua tia? Ele abandonou vocês porque não aguentava a responsabilidade? Ele volta hoje? A inocência nos olhos destruía-me por dentro. Confiança absoluta que o pai jamais o abandonaria. Não, amor. Ficará fora por tempo. Quanto tempo? Eu não sei, Miguel. Luísa, 4 anos, apareceu arrastando o cobertor preferido, cachos castanhos emoldurando o rostinho sonolento. Quero papai, murmurou, subindo no colo com facilidade rotineira. Café da manhã silencioso, exceto por perguntas ocasionais sobre o pai. Cada pergunta, nova facada. Cada resposta evasiva, mentira corrosiva. Depois de vesti-los, liguei televisão nos desenhos e sentei ao computador. O extrato bancário confirmou o pesadelo. Ricardo deixara apenas R$ 87,34. Aluguel vencendo em semana. Contas de luz e água atrasadas. Atualizei currículo com mãos trêmulas. 5 anos afastada do mercado para cuidar dos filhos, a pedido de Ricardo, pesavam como sentença. Ninguém quer alguém tão desatualizada, dizia a voz na cabeça, parecida com a da minha mãe. Entre currículos enviados e ligações não atendidas, o dia passou num borrão ansioso. Às 17 horas, celular tocou. Número desconhecido. Atendi com o coração acelerado, esperando resposta de alguma vaga aplicada. Dona Helena Rodrigues? Sim. Aqui é da financeira Cred Rápido. Ligamos porque o financiamento do Fiat Toro, placa ABC 1234, está com 3 parcelas atrasadas. Meu sangue gelou. Esse carro é do meu marido. Ele deve fazer os pagamentos. Senhora, financiamento está em seu nome. Senhor Ricardo consta apenas como condutor autorizado. No meu nome? Mas... Parei, ficha caindo. Desde quando? Não assinei financiamento. Contrato assinado há 1 ano e meio, senhora. Parcela mensal de R$ 1.789 e 3 meses atrasados. Precisamos regularizar ou iniciaremos retomada do veículo. A revelação atingiu-me como soco. Ricardo colocara o financiamento do carro dele no meu nome. Sem conhecimento completo. Ou talvez com conhecimento, não com compreensão, sempre me fazia assinar documentos para não preocupar com burocracias. Terminando a ligação, outra chamada entrou. Administradora do condomínio onde minha mãe morava. A reforma do ano passado,
acrescentando quarto para futuros netos. Leia-se, filhos que Cláudia não teve. Também financiada no meu nome e atrasada. Depois, banco, sobre financiamento da moto de Cláudia. Honda CBR caríssima exibida com orgulho nos encontros familiares. Presente do novo trabalho, dizia. Agora sabia. Presente dos meus créditos. Nome limpo, confiança traída. Todos financiamentos no meu nome. Ricardo não apenas traíra e abandonara. Deixara montanha de dívidas nas minhas costas. E minha mãe e irmã, cúmplices. Pânico tomou-me percebendo a dimensão. Mais de 15 mil reais mensais em parcelas que jamais pagaria. Nome sujo em semanas. Nenhuma chance de alugar outro lugar, nenhum crédito para recomeçar. Olhei Miguel e Luísa, absortos em desenhos, alheios ao abismo aberto. O que seria de nós? Para onde iríamos quando o banco tomasse a casa? A campainha interrompeu meu desespero. Provavelmente entregador do mercado da esquina, onde encomendei mínimo de alimentos para dias seguintes, usando o resto do dinheiro sobrado. Abrindo a porta, quase não reconheci o homem. Mais alto que lembrava, cabelos castanhos com fios grisalhos nas têmporas, rosto mais maduro, mais familiar. Eduardo Mendes. Meu namorado da adolescência, antes de Ricardo. Helena, disse, sorriso hesitante. Desculpe aparecer assim, soube o ocorrido. Estava na cidade para a conferência e... achei que precisaria de amigo. Paralisada, incapaz de processar sua presença após tantos anos. Eduardo seguira carreira internacional após separação. Pelos posts ocasionais que via, sabia ser bem-sucedido, dirigindo filial europeia de multinacional. Não sabia que após 15 anos, mantinha contato com amigos comuns informados sobre meu desastre conjugal. Eduardo? Voz trêmula. Como... Falei com Paula semana passada. Mencionou que você e Ricardo tinham problemas. Vim para a conferência em São Paulo. E pensei em ver como estava. Fez pausa, olhando meu rosto abatido. Posso entrar? Assenti, abrindo caminho. Contraste entre Eduardo, terno bem cortado, e apartamento desarrumado, brinquedos espalhados, pratos da manhã na mesa, não poderia ser maior. Mamãe, quem é? Miguel apareceu curioso. Eduardo, amigo da mamãe. Olá, campeão. Eduardo sorriu agachando-se. Deve ser Miguel, sua mãe contou-me sobre você. Conhece meu pai? Pergunta inocente apertou meu coração. Não tive o prazer. Resposta diplomática lembrou-me por que admirava sua inteligência emocional. Mas ouvi que tem coleção de dinossauros impressionante. Olhos de Miguel iluminaram-se. Quer ver? Claro, sou fã desde criança. Enquanto Miguel puxava Eduardo para sua coleção, Luísa apareceu, tímida, escondendo-se atrás das pernas. Preparei lanche simples, melhor possível com o pouco, e sentados na sala, com crianças brincando no tapete, contei tudo a Eduardo. Lágrimas que pensei esgotadas voltaram com força, mas agora algo diferente no peito. Raiva crescente, indignação fervendo sob superfície da dor. Não tenho para onde ir. Não consigo pagar aluguel. Financiamentos sujarão meu nome em dias. Minha própria mãe está do lado deles. Quanto precisa até encontrar emprego? Balancei cabeça. Não é só isso. Mesmo encontrando emprego amanhã, salário inicial mal pagaria aluguel, quanto mais contas, escola das crianças, alimentação. Olhei para ele desesperançosa. Estou arruinada, sem dinheiro, sem emprego, com dívidas que nem fiz. E com 2 crianças sem culpa. Ouviu-me em silêncio, olhos nos meus. Terminando, pegou minha mão entre as suas. Venha comigo para Londres, disse, voz suave mas decidida. Estamos expandindo a empresa, precisando de alguém com seu perfil para liderar departamento de comunicação interna. As crianças terão excelentes escolas, você terá recomeço, longe disto tudo. Encarei-o, certa de entendimento errado. Eduardo, não posso simplesmente... Por quê? O que prende você além de dívidas alheias e pessoas que traíram?
Meus filhos. Vida deles está aqui. Escola, amigos. Crianças adaptam-se. Londres oferecerá oportunidades impossíveis aqui. Olhou para Miguel e Luísa brincando. Sistema de ensino excelente. Aprenderão inglês naturalmente, abrindo portas futuras. Mas Ricardo é pai deles. Tem direitos. Direitos? Eduardo ergueu sobrancelha. O homem que abandonou família e deixou dívidas no seu nome preocupa-se com direitos? Duvido. Tinha razão. Parte de mim sabia. Ricardo escolhera Cláudia, abandonar filhos, mas levar crianças para outro país. Helena sempre foi brilhante. Ricardo ofuscou seu brilho. Sua família traiu confiança. Nada para você aqui além de dor e dívidas alheias. Algo despertou em mim. Clareza nunca sentida. Compreensão que minha vida aqui terminara ao encontrar aquelas mensagens. Restavam escombros, reconstruir sobre ruínas apenas levaria a mais colapsos. E as dívidas? Financiamentos no meu nome? Eduardo sorriu. Sorriso não visto desde a escola. 2 opções. Continuar pagando por coisas alheias ou fazer com que enfrentem consequências das próprias escolhas. O banco quase vazio quando entrei. Mãos trêmulas segurando documentos dos financiamentos descobertos no meu nome. Carros, motos, reforma da casa da minha mãe. Tudo sob responsabilidade, sem conhecimento completo. A gerente, Patrícia, mulher de meia-idade com óculos de armação vermelha, recebeu-me com um sorriso profissional, desfeito gradualmente enquanto explicava a situação. Senhora Helena, ajustou óculos, examinando papéis. Seu marido colocou todos estes financiamentos no seu nome e agora saiu, deixando-a responsável por dívidas? Sim. E não só. Esvaziou conta conjunta. Deixou-me com crianças pequenas sem dinheiro para alimentá-las. Patrícia pressionou lábios, expressão oscilando entre compaixão profissional e indignação pessoal. Infelizmente seu nome está nos contratos, legalmente responsável, mesmo sem conhecimento completo. Sei. Respirei fundo, juntando coragem desconhecida. Por isso estou aqui. Quero cancelar todos os financiamentos. Não reconheço dívidas como minhas. Mas, senhora, seu nome nos contratos. Se cancelar, bens retomados e nome negativado por anos. Afetará crédito futuro. Nome prestes a negativar-se de qualquer forma. Interrompi, calma estranha substituindo o pânico. Prefiro por não pagar dívidas não feitas, que tentar pagar e falhar, vivendo de migalhas enquanto desfrutam do comprado às minhas custas. Patrícia encarou-me longo momento, avaliando-me sob nova luz. Finalmente assentiu. Preciso que preencha formulários. Devo alertar. Serão notificados sobre cancelamento pagamentos. Ótimo. Palavra saiu mais forte que esperava. Saibam exatamente por que isso acontece. Durante a hora seguinte, assinei papel após papel, formalizando decisão de não mais pagar pelos financiamentos. Cada assinatura retirava peso dos ombros. Cada formulário devolvia fragmento do controle sobre minha vida. Senhora Helena, Patrícia disse ao terminarmos, voz mais suave. Posso perguntar pessoalmente? Assenti, exausta pela montanha-russa emocional. Tem plano? Para você e filhos? Sorriso pequeno, primeiro em dias, tocou meus lábios. Tenho, Patrícia. Pela primeira vez em muito tempo, plano só meu. Saí do banco com sensação estranha de leveza e peso simultaneamente. Tomara a decisão mudando não apenas meu futuro, mas também de Ricardo, Cláudia e minha mãe. Em casa, Eduardo esperava com formulários de visto para Reino Unido iniciados. Crianças brincavam com presentes trazidos, alheias à revolução ao redor. Fiz o necessário. Anunciei, sentando ao lado dele na mesa. Ele assentiu. Quanto tempo até perceberem? Primeiro vencimento em 3 dias. Sem pagamentos, banco iniciará retomada em semanas. E quanto ao visto? Cerca de mês para aprovação, com sorte. Pronta para enfrentar reação quando descobrirem? Olhei para Miguel e Luísa, rindo montando novos legos. A alegria deles, mesmo no caos, dava-me forças.
Destruíram minha vida aqui. Nada mais a tirar de mim. Meu celular tocou furiosamente naquela noite. Ricardo primeiro, depois Cláudia, finalmente minha mãe. Ignorei chamadas, desligando o aparelho após 20ª tentativa. No dia seguinte, arrumando malas com roupas das crianças, ouvi batidas violentas na porta. Voz de Ricardo do outro lado era pânico puro. Helena, abre. O que fez com os financiamentos? Banco me ligou. Respirei fundo, preparando-me para confronto inevitável. Abri porta com calma desconhecida. Olá, Ricardo. Que surpresa. Rosto vermelho de raiva, cabelos despenteados, olheiras profundas marcando olhos antes atraentes. O que fez? Cancelou pagamentos do carro, da moto da Cláudia, da casa da sua mãe, enlouqueceu? Não, Ricardo. Pela primeira vez em anos, pensando claramente. Voz firme, irreconhecível. Por que pagaria por bens alheios com dinheiro inexistente, enquanto seguem felizes às minhas custas? Deu passo à frente, invadindo meu espaço com agressividade e fazendo-me recuar. Vai arruinar nosso crédito. Como pagaremos tudo? Seu nome nos contratos também, idiota. Exatamente como eu faria, trabalhando, economizando, sacrificando. Ou acharam que jogariam tudo nas minhas costas e seguiriam adiante? Mantive voz baixa, consciente das crianças. E nunca mais me chame de idiota na frente dos meus filhos. Expressão mudou de raiva para desespero. Olhos, antes faiscantes, revelavam pânico crescente. Helena, seja razoável. Não pode fazer isso conosco. Conosco? Ri. Som amargo jamais saído da garganta. Pensaram em mim quando se envolveram pelas costas? Nos seus filhos quando esvaziou nossa conta? Minha mãe pensou em mim quando te acolheu com minha irmã, negando-me ajuda para alimentar netos? Deu passo atrás, como se palavras tivessem peso físico. O que quer? Dinheiro? Posso dar algum até estabilizar-se. Algum dinheiro? Algum dinheiro? Minha voz elevou-se, raiva explodindo. Deixou-me com R$ 87, Ricardo. R$ 87 para alimentar seus filhos, enquanto você e Cláudia foram aonde? Hotel? Casa da minha mãe? Dormindo em lençóis limpos, comendo bem, enquanto seus filhos sem jantar? Passou mão pelo cabelo, gesto nervoso familiar. Ia mandar dinheiro esta semana. Espero o pagamento. Mentira. Mentiroso patológico. Cruzei braços, barreira física contra manipulações. A verdade, nunca se importou conosco. Éramos adereços, troféu mostrando sucesso. Olhem, tenho esposa bonita e filhos perfeitos. Mas na primeira oportunidade, descartou-nos como lixo. Injusto. Amo meus filhos. Só não aguentava mais você, nossa relação, toda a pressão. Que pressão? De ser adulto responsável? Pai? Marido? Balancei cabeça incrédula. Se amasse filhos, não teria limpado conta. Não teria deixado financiamentos no meu nome. Não teria desaparecido sem adeus a eles. Posso vê-los? Estão em casa? Agora quer vê-los? Após semanas sem ligação para saber se vivos? Não atendia telefone. Porque só ligou ontem quando soube dos financiamentos. Nem mensagem perguntando pelas crianças, Ricardo. Nenhuma. Silêncio pesado instalou-se. No fundo, ouvi televisão, crianças assistindo desenhos, alheias ao drama na porta. Não sabe o que faz, murmurou, voz derrotada. Vai arrepender-se. Pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente o que faço. Fechei porta, ignorando gritos e ameaças. Do outro lado da sala, Eduardo observava com admiração e preocupação. Está bem? Mãos tremiam, não de medo. Era adrenalina pura, emoção de enfrentar quem me fizera mal. Nunca estive melhor. Respondi, surpreendendo-me ao perceber verdade. Ele voltará, Eduardo avisou, expressão séria. Provavelmente com reforços. Deixe que venham. Nada mais a perder. Ele aproximou-se, segurando meus ombros gentilmente. Certeza, Helena? Sem volta após sairmos do país.
Olhei para crianças, alheias à tempestade. Pensei na humilhação, abandono, noites chorando com fome, tentando fazer comida durar mais. Pensei na frieza da mãe e traição da irmã. Nunca tive tanta certeza. Respondi, voltando às malas. Plantaram traição, colherão consequências. A semana seguinte, borrão de preparativos e confrontos. Como previsto, Ricardo retornou, desta vez com minha mãe e Cláudia. Trio perfeito da traição, unidos em indignação. Como pôde fazer isso comigo? Minha mãe gritou na porta, rosto contorcido de raiva. Sabe quanto custa aquela reforma? Como pagarei? Da mesma forma que eu pagaria, trabalhando, economizando. Repeti palavras ditas a Ricardo, mantendo porta entreaberta, bloqueando a entrada. Ou acharam que poderiam usar-me como avalista sem consequências? Sou sua mãe. Tem tentar novamente continuar obrigação moral comigo. Obrigação moral? Ri, som áspero e irreconhecível. Onde estava sua obrigação moral, negando-me ajuda para alimentar seus netos? Acolhendo o homem que me traiu com sua própria filha? Sempre foi dramática demais. Cláudia interveio, rosto bonito marcado por desprezo, fazendo-me questionar como nunca vi sua verdadeira natureza. Ricardo estava infeliz há anos. Você sufocava-o, exigia demais. E você libertou-o, não é, mana? Meu sorriso não alcançava olhos. Libertou tanto que agora está desesperado por dinheiro. Que romântico. Vai arrepender-se, minha mãe ameaçou, apontando o dedo enrugado para meu rosto. Processaremos você. Pegaremos guarda das crianças. Ricardo é pai, tem direitos. Que tente. Fechei mais porta. Interessante ver como o juiz reagirá sabendo que abandonou família, esvaziou conta bancária e deixou filhos passando necessidade. Isso não ficará assim, Helena. Ricardo deu passo à frente, voz baixa e ameaçadora. Destruirei sua vida, como tenta destruir a minha. Você já destruiu minha vida, Ricardo. A diferença, estou reconstruindo a minha, enquanto apenas começa a lidar com ruínas da sua. Fechei porta, ignorando golpes e gritos continuados por minutos antes de desistirem. Eduardo, assistindo discretamente da cozinha, aproximou-se com chá. Você foi incrível. Foi, não foi? Sorriso genuíno tocou lábios pela primeira vez em dias. Quem diria que enfrentar pessoas tóxicas poderia ser tão libertador? Ele sorriu, e por momento vi o mesmo garoto por quem me apaixonei na adolescência, antes da vida levar-nos por caminhos diferentes. Os papéis do visto estão quase prontos. 1 semana, talvez 2, e poderemos partir. A perspectiva de deixar tudo, dor, traição, memórias ruins, encheu-me de esperança há muito não sentida. Mas também pontada de culpa, questionando fazer o certo pelas crianças. Acha que estou sendo egoísta, levando crianças para longe do pai? Eduardo considerou por um momento. O pai escolheu deixá-los, Helena. Você escolhe dar-lhes vida melhor, longe de pessoas que trariam mais dor e instabilidade. Olhei para Miguel e Luísa, construindo castelo de blocos no tapete. Mereciam estabilidade, respeito, exemplos positivos. Não mereciam crescer vendo a mãe humilhada, pai ausente, família destroçada por traição. Está certa, continuou Eduardo. Plantaram traição, colherão consequências, e você, Helena, colherá nova vida. O aeroporto lotado naquela manhã de domingo. Miguel segurava minha mão direita, Luísa à esquerda, enquanto Eduardo cuidava da bagagem. Passaportes com vistos recém-aprovados pareciam passagens para nova vida, novo começo. Meu celular, religado apenas para verificar detalhes da viagem, não parava de receber notificações. 120 ligações perdidas em 3 dias. Mensagens de texto, voz, e-mails, todos mesmo tom desesperado. O banco iniciara processo de retomada dos veículos. A prestação da casa de minha mãe, sem meu pagamento, entraria em leilão em semanas. O mundo construído às minhas custas desmoronava,
tijolo por tijolo. Senti aperto no peito que não era mais dor, não mais vazio da traição. Era a sensação de justiça feita, ainda que pelas próprias mãos. Última chamada para o voo 742 com destino a Londres, anunciou o alto-falante. Eduardo aproximou-se, pegando Luísa no colo enquanto ajustava a mochila de Miguel. Pronta? Olhei para trás uma última vez, para o país que fora meu lar, para a vida deixada para trás, para pessoas que um dia acreditei amarem-me, mas na primeira oportunidade mostraram verdadeira natureza. Nascemos prontos para recomeçar, respondi, com certeza nunca sentida. Só precisamos de coragem para o primeiro passo. Caminhando para o portão, meu celular tocou mais uma vez. Era minha mãe. Por momento hesitei, dedo pairando sobre tela. Com um movimento deliberado, desliguei o aparelho e guardei-o na bolsa. Algumas pontes, queimadas, não devem ser reconstruídas. Algumas pessoas, uma vez mostrando quem realmente são, não merecem lugar em nossa nova vida. No avião, acomodei crianças e permiti-me, finalmente, olhar pela janela enquanto ganhávamos altitude. Lá embaixo, cidade ficava menor, assim como problemas deixados. Está bem? Eduardo perguntou, segurando minha mão. Sorri, sorriso genuíno que não dava há semanas. Estou caminhando para ficar. As nuvens envolveram o avião, ocultando visão da cidade. Símbolo perfeito do véu também baixado sobre meu passado. À frente, apenas céu aberto e todas as possibilidades de segunda chance. 2 anos depois. O sol primaveril londrino tem qualidade especial. Menos intenso que brasileiro, mas mais apreciado, talvez pela raridade. Depois de meses de céu cinzento e chuvas constantes, Parque Regents explode em cores, tulipas vermelhas, narcisos amarelos, jacintos roxos criando um mosaico vibrante contra verde renovado da grama. Observo Miguel e Luísa correndo pelo parque, risadas ecoando entre árvores. Miguel, 8 anos, fala inglês quase sem sotaque. Luísa, 6, alterna entre idiomas com facilidade natural das crianças. Mom, look at this! Mãe, olha isso! Miguel grita, mostrando o besouro encontrado na grama. Estranho e reconfortante ouvir-lhe chamar-me pela versão inglesa de mãe. Como se mamãe pertencesse a outra vida, outra versão de nós. Apartamento alugado no primeiro ano transformou-se em casa própria em bairro tranquilo nos arredores de Londres. Meu trabalho na empresa de Eduardo evoluiu de posição inicial para diretora de comunicação para a América Latina. Irônico como precisei sair do Brasil para ter valor profissional reconhecido. Você merece todo o sucesso, Eduardo disse ontem, durante reunião trimestral. Foi você quem conquistou cada promoção por mérito próprio. E verdade. Apesar de Eduardo dar-me oportunidade inicial, cada avanço na empresa veio de esforço próprio, ideias inovadoras, projetos bem-sucedidos. A Helena diminuída por Ricardo, criticada pela mãe, invejada por Cláudia, finalmente encontrou espaço para crescer, longe de sombras tóxicas de quem deveria apoiar. Meu celular vibra no bolso. Notificação de e-mail. Abro sem pressa, aproveitando o calor suave do sol no rosto. É do advogado no Brasil. Última propriedade de minha mãe foi a leilão na semana passada. Ricardo e Cláudia separaram-se após 6 meses juntos, quando o estresse financeiro revelou fragilidade da relação baseada em traição. A paixão esfria quando contas acumulam-se, escreveu a antiga vizinha Márcia, única com quem mantenho contato ocasional. Sua irmã voltou para ex-namorado. Ricardo mora em apartamento minúsculo, trabalhando em 2 empregos pagando dívidas. Dívidas que eram minhas, mas revelaram-se deles. Dívidas de caráter, lealdade, decência básica que nenhum banco cobraria. Ricardo tentou contato algumas vezes, através de amigos comuns, pedindo para ver crianças. Ele tem direitos, alguns disseram. Mas direitos vêm com responsabilidades, abdicadas quando abandonou família. Nos primeiros meses, mostrei a Miguel e Luísa como fazer chamadas com o pai. Raramente atendia. Quando fazia, conversa desconfortável, forçada.
cheia de promessas vazias de logo nos veremos, e juntando dinheiro para visitá-los. Com o tempo, crianças pararam de perguntar pelo pai. Miguel, especialmente, desenvolveu barreira protetora contra a decepção constante. Se quisesse falar comigo, ligaria, disse um dia, com maturidade dolorosa para poucos anos. Luísa, mais nova, tem apenas memórias fragmentadas do pai. Para ela, Eduardo preencheu naturalmente esse espaço. Não como substituto, mas presença masculina constante, confiável, amorosa. Alguém aparecendo nos recitais escolares, lendo histórias antes de dormir, ensinando a andar de bicicleta sem rodinhas. Minha mãe nunca pediu perdão. Orgulho maior que amor por mim ou netos. Última notícia. Morando de favor na casa de amiga, após perder tudo na retomada bancária. Raras mensagens sempre mesmo tom. Críticas veladas, comparações com Cláudia, comentários sobre como abandonei família quando mais precisavam. Ironia tão espessa que quase sinto fisicamente. Fecho o e-mail sem responder. Aquela vida parece distante, como acontecida com outra pessoa. Helena que permitia ser diminuída, controlada, traída sem consequências. Eduardo aproxima-se com café, sentando ao meu lado no banco. Não somos casal romântico. Ainda não. Somos amigos, parceiros, pessoas respeitando-se e apoiando-se. Tempo dirá se seremos mais. Por enquanto, aprendo a reconstruir-me sem depender emocionalmente de ninguém. Notícias do Brasil? Pergunta, notando expressão pensativa. Nada importante. Respondo, guardando o celular. Só passado tentando fazer-se relevante. Ele sorri, compreensivo. E conseguiu? Observo meus filhos brincando, felizes e adaptados. Penso no trabalho, respeito conquistado, independência nunca imaginada. Conta bancária própria, decisões sem permissão a ninguém, orgulho nos olhos dos filhos falando da mãe aos amigos. Não, respondo convicta. O passado só tem poder que decidimos dar-lhe. Quando Miguel e Luísa correm de volta, rostos corados de alegria, sei que fiz a escolha certa. A vingança não foi cancelamento dos financiamentos ou deixá-los lidar com consequências. A verdadeira vingança foi recuperar meu valor, reconstruir vida em condições próprias e mostrar aos filhos que ninguém, nem mesmo família, tem direito de diminuir quem somos. Mamãe, vem brincar! Grita Luísa, puxando minha mão. Levanto-me, deixando o passado onde pertence, atrás de mim, e corro em direção ao futuro escolhido para nós. Enquanto persigo meus filhos pelo gramado verdejante de Parque Londrino, tão longe da vida deixada, penso como o destino é irônico. Tentaram quebrar-me e acabaram fortalecendo-me. Tentaram diminuir-me e acabaram elevando-me. Plantaram traição e colhem abandono, enquanto eu, que colhi lágrimas, agora planto sorrisos no rosto dos meus filhos. E este, talvez, seja o maior ato de justiça concedido a nós mesmos. Coragem de seguir adiante, sem olhar para trás. Às vezes, a melhor vingança não é fazer outros sofrerem pelo que nos fizeram. É mostrar-lhes como conseguimos ser felizes apesar deles. 5 anos. Depois. Observo a paisagem londrina pela janela de escritório no 10º andar. Outono transforma Hyde Park num mosaico dourado e vermelho, tão diferente das estações sutis do Brasil. Sinto o peso confortável do colar comprado para mim no último aniversário. Peça de ouro branco com pequeno diamante, símbolo da independência reconquistada. Helena, os relatórios da filial brasileira chegaram, anuncia Sara, assistente, colocando pasta na mesa. E Sr. Mendes pediu para lembrá-la do jantar com investidores japoneses esta noite. Obrigada, Sara. Confirme minha presença. Quando sai, abro pasta e vejo números da filial ajudei a estabelecer no Brasil há 2 anos. Ironia não escapa. Agora supervisiono operações no país deixado, ditando rumos de empresa empregando mais de 50 pessoas, incluindo antigos colegas que duvidaram que me reergueriam. Celular vibra. Mensagem de Miguel. Mãe, a apresentação de ciências foi incrível. Tirei nota máxima. Anexa foto dele. 11 anos. Ao lado de projetos sobre energia renovável.
Inglês perfeito, sem sotaque, como nascido aqui. Respondo com entusiasmo e orgulho, lembrando-me como chorava nos primeiros meses em Londres, sentindo falta do pai nunca mais contatado após partida. Ligações de Ricardo duraram apenas semanas após descobrirmos que ele e Cláudia separaram-se 6 meses depois de nosso êxodo. Aparentemente, quando dívidas acumularam-se e situação financeira complicou-se, o grande amor revelou-se apenas fuga da responsabilidade. Outra notificação. E-mail do advogado brasileiro mantido para tratar últimos detalhes legais. Casa da mãe, finalmente leiloada, encerrando o último capítulo financeiro, conectando-me ao Brasil. Segundo informações de antigos vizinhos, ela vive em pequeno apartamento alugado nos subúrbios, dependendo da aposentadoria mínima. Cláudia mudou-se para interior, trabalhando como recepcionista numa clínica. Ricardo, pelo que soube, casou-se novamente e teve outro filho, embora mal sustente esta nova família com 2 empregos mantidos. Por vezes, sinto pontada de culpa pensando que decisões afetaram vidas tão drasticamente. Mas lembro-me das noites chorando no chão da cozinha, desespero sem comida para filhos, palavras cruéis da própria mãe. Você pariu, você cria. E culpa dissolve-se, substituída pela convicção que cada um colhe exatamente o plantado. Campainha do interfone toca pontualmente às 18 horas, anunciando chegada de Eduardo. Ao longo destes anos, relação evoluiu de amizade para algo mais profundo, embora mantivéssemos residências separadas até recentemente. Crianças adoram-no, pai escolhido, não por obrigação sanguínea, mas por dedicação e amor genuínos. Como foi seu dia? Pergunta, beijando-me suavemente enquanto Luísa, 9 anos, corre mostrando-lhe desenho da escola. Produtivo, respondo, permitindo-me relaxar nos braços dele. Filial brasileira superando expectativas. Sua vingança mais doce, comenta com sorriso irônico. Construir império no país que tentou destruí-la. Balanço cabeça, corrigindo-o gentilmente. Não é vingança, Eduardo. É justiça. O universo equilibrando contas. Enquanto sentamos para jantar, família construída sobre escolhas conscientes e não laços sanguíneos, percebo que verdadeira transformação não foi externa. Finanças recuperadas, carreira internacional, vida em outro país. Foi interna. Mulher reconhecendo-se no espelho, não mais diminuindo-se para caber em expectativas alheias, não aceitando migalhas afetivas como banquetes. Naquela noite, quando Ricardo saiu batendo porta, disse algo que me destruiu. Você não é nada sem mim. Hoje, bebendo vinho caro, observando filhos felizes e adaptados, carreira florescendo, vida amorosa realizada, percebo ironia suprema. Foi justamente sem ele que tornei-me tudo que sempre deveria ter sido. Pensando? Eduardo pergunta, notando o olhar distante. Sorrio, voltando ao presente, ao lar construído com paciência e afeto. Pensando que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o realmente importante. Miguel ergue suco num brinde improvisado. A família escolhida. Todos rimos e brindamos. E neste momento simples, cercada de amor genuíno, sei que finalmente encontrei o procurado durante toda a vida. Não aceitação, não validação externa, mas certeza inabalável do próprio valor. Algumas pontes queimadas iluminam caminhos que jamais percorreríamos doutra forma. Por isso, ironicamente, sou grata a Ricardo, Cláudia e mãe. Tentando diminuir-me, forçaram-me crescer. Tentando quebrar-me, tornaram-me inquebrantável. Esta talvez lição mais valiosa transmitida aos meus filhos. Somos definidos não pelos golpes recebidos, mas pela forma como erguemo-nos depois deles. 7 anos depois, chegou outra carta dele, diz Eduardo, estendendo o envelope com selo brasileiro. Coloco-o junto dos outros 4 recebidos nos últimos meses. Todos sem abrir. Todos de Ricardo. Não vai ler? Pergunta Eduardo, servindo-nos café na varanda de nosso chalé em Hampshire. Mudamos para o interior há 2 anos, buscando ar mais puro, espaço maior,
escolas ainda melhores para os filhos. Para quê? Tudo o que precisava dizer já me disse há 7 anos. Miguel, agora adolescente, entra carregando o laptop. Mãe, preciso de autorização para a excursão. Vamos a Oxford. Assino o formulário enquanto observo orgulhosa o garoto que se tornou. Alto, confiante, bilíngue, destaque no colégio, sonhando com universidades britânicas. Nada resta do menino assustado perguntando pelo pai desaparecido. Luísa brinca no jardim com suas amigas britânicas. Sotaque londrino perfeito. Memórias brasileiras quase inexistentes. Para ela, Londres sempre foi lar. Seu aniversário aproxima-se, comenta Eduardo. Algum desejo especial? Sorriu. Já tenho tudo. Mesmo assim, preparei surpresa. Seus olhos brilham com um segredo bem guardado. Nossa relação, antes profissional, depois amizade, floresceu naturalmente no romance que sempre evitei forçar. Casamo-nos 2 anos atrás. Cerimônia íntima nos jardins de Kew. Apenas amigos próximos, colegas queridos. Nenhum parente de sangue. Vibração do celular interrompe reflexões. Mensagem de Joana, melhor amiga londrina. Tem visita do Brasil no Hotel Dorchester. Reconheci-os das fotos. Sua mãe, irmã, ex-marido. Sangue gela. Após anos ignorando e-mails, cartas, mensagens intermediadas, vieram pessoalmente. Minha primeira reação: proteger crianças. Precisamos conversar, digo a Eduardo, mostrando mensagem. Sua expressão torna-se séria. Eles não podem fazer nada. Crianças são britânicas agora, você também. Sistema legal protege-nos. Além disso, Miguel fará 14 anos. Juiz considerará a opinião dele. Não é questão legal que me preocupa, é emocional. Não quero reabrir feridas. Eduardo acaricia meu rosto. Talvez seja encerramento que todos precisam. Encerramento? Repito, pensativa. Aconteceu há 7 anos. Para você que reconstruiu vida. Para eles, talvez ainda esteja aberto. Considero suas palavras enquanto observo Miguel e Luísa através da janela. Filhos saudáveis, felizes, adaptados, feridas cicatrizadas, vidas reconstruídas. Talvez Eduardo tenha razão. Confrontá-los não mais ameaça, apenas encerra capítulo. Marcarei encontro, decido. Só eu, sem crianças. O lobby do Dorchester exala luxo discreto. Sento-me confortavelmente no sofá, roupa elegante, maquiagem impecável, joias discretas, mas valiosas. Imagem da executiva bem-sucedida que me tornei. Vejo-os entrando. Parecem menores que lembro. Minha mãe envelheceu consideravelmente, rugas profundas, cabelo completamente branco. Cláudia mantém aparência cuidada, mas tensão evidente nos olhos. Ricardo, rosto marcado por tempos difíceis, cabelo rareando, postura menos arrogante. Helena, minha mãe fala primeiro, voz trêmula. Finalmente. Como me encontraram? Pergunto diretamente, dispensando formalidades. Ricardo adianta-se. Contratei detetive. Precisávamos ver as crianças. Crianças não estão aqui. E não são mais crianças. Miguel tem quase 14 anos. O impacto da passagem do tempo atinge-os visivelmente. 7 anos sem contato físico. Apenas raras fotos que amigos comuns compartilharam. Somos família, insiste minha mãe. Temos direito... Direito? Interrompo suavemente, sem hostilidade, apenas firmeza. Quando citou, você pariu, você cria, abdicou desse direito. Quando acolheu Ricardo e Cláudia, enquanto neguei minha ajuda para alimentar seus netos, abdicou desse direito. Lágrimas formam-se nos olhos dela, não manipulativas como outrora, mas genuinamente doloridas. Eu estava errada, murmura. Percebi tarde demais. Todos estávamos, acrescenta Cláudia. Orgulho, cegueira, egoísmo. Destruímos tudo. Ricardo permanece calado, olhos fixos no chão. O que querem? Pergunto diretamente. Vieram de tão longe, certamente têm propósito. Perdão.
responde minha mãe simplesmente. E conhecer nossos netos. Estudo-os atentamente, buscando sinais da antiga manipulação. Encontro apenas pessoas quebradas pelo próprio karma. Perdão não se pede, respondo finalmente. Conquista-se. Quanto às crianças, decisão pertence exclusivamente a elas. Podemos ao menos tentar? Ricardo finalmente fala. Sei que não mereço. Sei quanto mal causei. Apenas quero chance de reparar algo, se possível. Consultarei Miguel. Se quiser conhecê-los, arranjarei encontro supervisionado. Se recusar, respeitarão decisão. Assentem, compreendendo a fragilidade da posição. Não estão negociando, estão implorando. Levanto-me, sinalizando o fim da conversa. Quanto tempo ficarão em Londres? 2 semanas, responde minha mãe. Economizamos por anos para esta viagem. O sacrifício implícito não passa despercebido. Entrem em contato com este número, digo, entregando o cartão. Conversarei com Miguel e avisarei decisão. No caminho para casa, sentimentos contraditórios inundam-me. Raiva antiga, compaixão inesperada, proteção maternal, curiosidade por encerramento. Principalmente, gratidão pela vida construída, tão sólida que nem mesmo o reencontro com o meu passado pôde abalá-la. Miguel escuta atentamente minha explicação sobre visita brasileira. Agora adolescente reflexivo, considera cuidadosamente todos os ângulos. Eles machucaram você, observa. Abandonaram-nos. Sim. Mas agora estão arrependidos. Parecem estar. Silêncio pensativo. Finalmente. Quero conhecê-los. Não como família, como pessoas que fazem parte da minha história. E sabedoria além da idade impressiona-me. E Luísa? Pergunta. Ainda não falei com ela. É pequena demais para compreender completamente. Vou com você. Quero vê-los uma vez. Depois decidiremos sobre Luísa. O encontro ocorre no Parque St. James, território neutro. Miguel caminha ao meu lado, postura confiante, inglês fluente com Eduardo, português perfeito comigo. Bilinguismo é a única herança brasileira que mantivemos intencionalmente. Vejo-os esperando próximos ao lago. Avó, tia, pai biológico. Estranhos para menino criado por outra cultura. Lembre-se, digo baixinho em português. Não precisa fazer nada que não queira. Podemos ir embora a qualquer momento. Miguel aperta minha mão. Sei quem é minha família verdadeira, mãe. Isso é apenas curiosidade. Ao aproximarmos-nos, Ricardo empalidece visivelmente. O garotinho de 6 anos transformou-se em adolescente quase da sua altura. Miguel, murmura, voz embargada. Meu filho estende mão formalmente, educação britânica prevalecendo. Prazer conhecê-los. A distância emocional na formalidade atinge-os como bofetada. Esperavam abraços, lágrimas, reconexão imediata. Encontraram um jovem educado encarando-os com curiosidade antropológica. A conversa progride superficialmente. Perguntas sobre escola, hobbies, amigos. Miguel responde educadamente, porém reservado. Não menciona Eduardo, não chama Ricardo de pai. Refere-se à viagem como quando mudamos para Londres, não quando deixamos Brasil. Após meia hora, Miguel vira-se para mim. Podemos ir agora? Tenho treino de rugby. Consigo perceber decepção nos olhos de Ricardo, dor nos da minha mãe. A indiferença do neto, filho, sobrinho, dói mais que rejeição. Posso ver Luísa? Pergunta minha mãe timidamente. Miguel responde antes que eu possa. Minha irmã não lembra Brasil. Para ela, seria conhecer completos estranhos. Talvez quando for maior. Despeço-me, prometendo contato se crianças desejarem. Não fazem cobranças, não tentam manipular, aceitam migalhas oferecidas. Caminhando para casa, Miguel permanece silencioso. Finalmente, eles parecem tristes. Arrependimento é pesado. Respondo simplesmente. Não sinto nada por eles, confessa. Tentei, mas não sinto conexão. Natural. Família constrói-se com presença, não apenas sangue.
O Sr. Ricardo, ele tentou comunicar-se todos estes anos? Enviou cartas ocasionalmente, algumas após você completar 7 anos, mais frequentes recentemente. Por que não me mostrou? Considero cuidadosamente. Talvez para protegê-lo, talvez por medo, talvez ressentimento. Várias razões, nem todas nobres. Ele assente, apreciando honestidade. Não quero mais vê-los, não por raiva. Simplesmente não pertencem mais à nossa vida. Passamos o portão de nossa casa, onde Eduardo e Luísa esperam no jardim. Verdadeira família construída não por obrigação, mas por escolha. Miguel, chamo antes de entrarmos. Perdoá-los não significa permitir retornarem. Significa libertar-se do peso. Ele sorri, surpreendendo-me com um abraço raro de adolescente. Já estamos livres há muito tempo, mãe. Observando-o correr para Eduardo, percebo verdade profunda. Vingança inicial transformou-se em libertação. Cancelar financiamentos foi apenas primeiro passo para construir vida, onde valorizo-me suficientemente para não precisar provar nada a ninguém. No dia seguinte, envio e-mail a Ricardo. Miguel agradece encontro, mas não deseja manter contato. Luísa é muito jovem para compreender. Respeitamos o esforço de viagem, mas pedimos que respeitem estas decisões. Desejo sinceramente que encontrem paz. Simples assim. Sem drama, sem recriminações, sem remoer passado. Apenas encerramento. Eduardo encontra-me no escritório após enviar mensagem. Como sente-se? Reflito honestamente. Em paz. Não pela vingança concretizada, mas por ter construído vida tão plena que o passado perdeu poder. Ele beija minha testa. A maior vingança sempre foi sua felicidade. Concordo silenciosamente. Aquela noite no chão da cozinha, quando tudo desmoronou, jamais imaginei que destruição traria semente da vida que realmente merecia. Ciclo completo. Capítulo encerrado. Futuro aberto. Curta, se inscreva e comente sua cidade para mais vídeos como esses.